Olá, nós somos a equipe 3, formada por Gustavo Germano, Sara Aparecida, Sabrina Marques, Gession Patrício, Alice Mendes, Marla Beatriz, Elison Castro e Calil Santiago. O nosso tema é a abordagem geomorfológica para a realização de estudos integrados para o planejamento e gestão em ambientes fluvio-marinhos. Bem, o nosso trabalho ele irá tratar de uma reflexão acerca da contribuição da geografia física em conjunto da geomorfologia como ciência da ordenação do território, e também apresentar uma abordagem metodológica sistêmica, onde as formas de relevo resultem da interação entre os agentes dinâmicos, como a erosão e a deposição de sedimentos em ambientes fluvio-marinhos. Nós utilizamos como campo de estudo a definição dos processos morfogenéticos do vale fluvio-marinho do rio Coreaú. A região litorânea é um dos sistemas mais complexos da superfície da Terra. Esse ambiente corresponde à interface continente, atmosfera e hidrosfera. O posicionamento geográfico das zonas costeiras favorece a atuação dos processos fluviais, climáticos, geomorfológicos e entre outros, que somados à atuação do homem modificam a paisagem. A ação antrópica provoca alterações que negligenciam a dinâmica ambiental, como fator regulador de processos responsáveis pelo equilíbrio dos sistemas físicos. Dessa forma, a delimitação dos sistemas ambientais ela é importante porque ela permite uma visão integrada dos elementos naturais. Para Meirelles e Silva, grande parte das unidades que compõem o sistema fluvio-marinho caracterizam-se por serem ecossistemas frágeis, ou seja, vulneráveis a eventos de maiores fluxos de matéria e energia. Bom, atualmente pode-se observar que com os recursos computacionais, assim como imagem de satélite, enfim, entre outras ferramentas, há uma constante aplicação dos modelos de evolução espaço-temporal do relevo, com uma certa precisão e também com um certo grau de compatibilidade com o terreno. Isso nas áreas de risco, como desmoronamento de encostas, inundações, enfim. Os modelos digitais de terreno, eles têm sido construídos com informações um tanto quanto precisa, e agora eles são expandidos por vetores de fluxo tanto de matéria quanto de energia, além de conteúdos litológicos, aspectos pedológicos e também áreas que foram antropizadas, ou seja, áreas que sofreram a ação humana. A geomorfologia é uma ciência que atua diretamente no processo do uso adequado do terreno, condensando modelos evolutivos do relevo por meio de um estudo mais integrado, avançados em virtude da grande variedade de ferramentas. A gente tem uma grande variedade de parâmetros importantes nos estudos geomorfológicos, como perfis topográficos, espessura da camada de material intemperizado, o monitoramento das condições climáticas e também a quantificação do transporte de sedimentos, que são facilmente obtidos por instrumentos sofisticados com interfaces computacionais. Assim, devido à demanda por recursos naturais sob o crescimento das cidades e também dos impactos ambientais, mudanças nos agentes modeladores do relevo vêm sendo acarretadas. Com isso, as ferramentas utilizadas para a definição espaço-temporal desses eventos têm possibilitado o acompanhamento contínuo dos processos morfogenéticos e que tem favorecido também diversas ações preventivas em áreas de risco. Sendo assim, a ordenação de territórios relacionados com vales fluvio-marinhos cabe uma das mais complexas e difíceis tarefas para os geomorfólogos, principalmente para aqueles que trabalham com levantamento de dados básicos, como dados geológicos, hidrológicos, climáticos, enfim, e também nas ações de planejamento e gestão dos recursos naturais. Por fim, é importante a gente lembrar também que os processos geomorfológicos que mais se destacam são aqueles derivados da ação das enchentes e também das marés. Então, mediante tudo isso, a gente pode observar que a geomorfologia tem atuado diretamente no processo de utilização adequada de um determinado território. Como a Alice falou anteriormente, a geomorfologia sistêmica ela trata inicialmente da compartimentação do relevo, sendo seu objeto de estudo, juntamente às diversas morfologias. Diferentemente da geomorfologia, em seu campo de estudo surge a neogeomorfologia,
Ela é fundamentada, né, na manutenção dos ecossistemas, associados à preservação e à conservação das unidades, que mantém essa qualidade ambiental, como os recursos hídricos e a cobertura vegetal, relacionando-se assim ao desenvolvimento sustentável. De acordo com Raff, a neogeomorfologia ela caracteriza-se como um novo campo da geomorfologia, tendo como objetivo identificar e prever os impactos da ação antrópica sobre o meio ambiente, com as implicações práticas para o gerenciamento ambiental. Nesse contexto de estudos e análises dos processos que ocorrem nas planícies fluvio-marinhas, se faz necessário destacar a ação do homem nesses locais. Nós podemos citar como exemplo seus aspectos morfodinâmicos, como o desmatamento das vertentes e a impermeabilização do solo. Essas intervenções antrópicas, elas geram muitos danos a esses territórios de elevada fragilidade, causando assim um desequilíbrio nos sistemas, o aumento da entropia, processando assim mudanças rápidas. Nós temos também a perda da qualidade ambiental e a artificialização do meio. A planície fluvio-marinha do Rio Coreaú tem sua nascente no planalto da Ibiapaba e vai até o litoral. Seus principais afluentes são o Rio São Mateus, do Meio, Imburana e Fortuna, além de ilhas estuarinas, a dos Amores e Trindade. Uma longa extensão de praias à sua margem direita, um conjunto de falésias vivas e a cidade de Camusim à margem esquerda. O clima predominante é o semiárido, que em período chuvoso intensifica o fluxo hídrico superficial, carregando cargas de sedimentos e nutrientes que vão se acumular no estuário. Em períodos de estiagem, o vento assume esse papel como principal agente dinâmico morfológico. Na zona estuarina do Rio Coreaú é predominantemente solos típicos de manguezais, que são gleisolos sálicos, que são hidro- e alomórficos e impróprios para a ocupação agrícola. O manguezal é um habitat de grande biodiversidade da fauna, onde podemos destacar moluscos, crustáceos, peixes e aves. Com relação à ação antrópica, vale ressaltar o desmatamento da vegetação do mangue e a abertura de canais e baldes para a produção de sal e viveiros de camarão. Historicamente, o estuário começou a ser ocupado pelas construções do porto, onde atualmente se localiza a cidade de Camusim, instalações de salinas e a atividade pesqueira. A cidade de Camusim, atualmente com 63.907 habitantes, segundo o IBGE, causam fortes pressões sobre os recursos naturais do estuário. Nessa imagem, as feições paisagísticas A e B são as áreas menos antropizadas, enquanto as feições D, E e F são áreas mais antropizadas, tendo a região C, zona de Apicum, como zona intermediária entre a terra fina e o mangue. Bom, pessoal, agora nós vamos apresentar para vocês umas notícias relacionadas ao nosso tema. Então, aqui nós temos uma do Diário do Nordeste, e ela traz a manchete a degradação ambiental que compromete o curso das águas. Estudiosos e moradores constataram que o rio Acaraú está sofrendo com a poluição e desmatamento da sua mata ciliar, tendo como consequência principal o assoreamento do rio. Bom, pessoal, como nós podemos observar, aqui nós temos a imagem do rio Acaraú, em Itapema, na região de São Paulo. É uma foto de 2018 e nós podemos ver que o rio está totalmente poluído. Bom, aqui nós temos a manchete do estado de Minas. Erosão marinha deixou 18 municípios em situação de emergência nos últimos 3 anos. Bom, aqui a gente percebe que a erosão marinha é um dos principais problemas nas áreas litorâneas. Tanto é que, segundo o Ministério da Integração Nacional, segundo ele, cerca de 18 municípios do país encontram-se em estado de emergência devido a essa erosão marinha. E aqui nós temos a imagem da região de Calcaia. E, em suma, de acordo com Meirelles, percebe-se que a abordagem geomorfológica é fundamental para o estudo das condições geoambientais do espaço geográfico. Haja vista que, baseando-se no estudo dos processos geomorfogenéticos, é possível estabelecer diretrizes básicas ao planejamento do uso dos recursos naturais. Evidencia-se ainda a atuação da geomorfologia na elaboração de um diagnóstico ambiental, o qual pode estabelecer parâmetros geoambientais e socioeconômicos para um adequado planejamento, gestão e manejo de ambientes submarinos.
Bom, essas foram as referências que nós utilizamos como fontes de pesquisa na elaboração desse trabalho.